noite, irmãos e amigos. Jamais podemos esquecer de celebrar a visita de Deus à nossa casa e ao nosso coração. Este é o verdadeiro Natal. Jesus nascendo e reinando dentro dos corações. Deixe-se contagiar pela alegria, que esta data seja o marco de uma nova era, de um renascer. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é uma alegria estar com você e a sua família neste culto especial de Natal. Que Deus venha falar ao meu coração e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para este culto. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus. Nesta noite tão especial, ó Deus, que nossos corações se voltem unicamente para o Senhor, para celebrar o teu amor para conosco, enviando o teu Filho a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Querido Deus, nesta noite nós estamos felizes pela oportunidade de anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Fale ao nosso coração, dirija-nos em todas as coisas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de deixar com vocês uma porção da palavra de Deus logo no início da nossa celebração nesta noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Veja a palavra de Deus. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem." Graças a Deus por isso. Agora o nosso convite é para que o nome do Senhor seja louvado nesta noite. Nós vamos neste momento louvar o Senhor com um dos nossos hinos natalinos, o hino número 28 do cantor cristão, intitulado Nasceu o Redentor. Louve a Deus conosco. Alerta, terra entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá. Alerta, terra entoa
nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter outro igual? Posso eu da morte réu gozar aventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, e eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Agora vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Apesar de ser uma das histórias mais conhecidas de todo o mundo, o nascimento de Jesus ainda pode despertar dúvidas em uma pessoa ou outra. Por isso, sempre nesta ocasião, nós gostamos de lembrar como se deram os acontecimentos históricos acerca do nascimento de Jesus. Veja como foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo na leve e inspiradora interpretação de crianças. Maria morava em Nazaré. O anjo Gabriel apareceu-lhe e disse: Maria, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Seu nome será Jesus. Maravilhada, Maria disse: Anjo Gabriel, como posso ser mãe se ainda não sou casada? O bebê será santo. Será chamado de Filho de Deus, porque o Espírito Santo virá sobre ele. Explicou a ela. Então Maria disse: Seja feita a vontade do Senhor. O noivo de Maria era José, o carpinteiro. Ele dormia quando o anjo Gabriel apareceu em sonho dizendo: O Filho de Deus está para nascer. Maria, sua noiva, será a sua mãe. Case-se com ela e crie o menino como seu filho. Maria ficou grávida e José casou-se com ela de acordo com a vontade de Deus. O imperador César Augusto ordenou um censo naquele ano. Todos deveriam registrar-se na cidade onde nasceram. José e Maria eram da cidade de Belém e para lá viajaram.
O caminho era distante. Quando chegaram em Belém, Maria estava cansada e José precisava hospedá-la. Não havia mais lugar em nenhuma hospedaria. Eles passaram a noite numa estrebaria, rodeados por animais. Nessa noite, Maria deu à luz seu filho. O menino Jesus nasceu entre os animais. Maria o envolveu e colocou-o numa manjedoura. Esse é um ato inesquecível. O céu brilhou com uma luz especial. O anjo do Senhor apareceu e disse: Hoje em Belém nasceu o Salvador. Os pastores corriam para Belém à procura do recém-nascido. Havia anjos por toda a parte. Era festa no céu. No Oriente, 3 magos viram uma estrela de brilho diferente. Era o sinal que aguardavam. O Filho de Deus havia nascido. Acompanharam uma estrela que os servia de guia, até chegarem onde o menino dormia. Adoraram-no e presentearam com ouro, incenso e mirra. Herodes era o rei de Israel naqueles dias. Quando ele soube do nascimento de Jesus pelos magos do Oriente, ficou cheio de ciúmes. Sem raciocinar, mandou matar todos os meninos em Belém de 2 anos para baixo. José foi avisado desta tragédia por um anjo do Senhor. José fugiu com Maria, levando Jesus para o Egito. Eles ficaram lá até a morte do rei. O anjo do Senhor voltou a aparecer em sonho para José e disse que Jesus já podia voltar para Israel. Herodes, que queria matá-lo, não existia mais. José, Maria e Jesus, sempre protegidos por um anjo de Deus, viajaram e foram morar na cidade de Nazaré. Por isso, ele foi chamado de Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Bem, vamos a mais um momento de enlevo espiritual no culto desta noite. Vamos louvar a Deus com um hino glorioso, por meio do coral de uma escola de Brasília, capital. Um trono vazio, o céu em silêncio, em reverência, contemplam o Rei que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito de um Deus Criador. Graça divina, inexplicável, na manjedoura o menino está, deixou sua glória e majestade, deixou sua coroa para nascer entre nós. Rei da glória,
queridos, agora chegou o momento de refletirmos na palavra de Deus nesta noite de Natal. E nós convidamos você e a sua família para estarem atentos à palavra de Deus e àquilo que ela tem a nos dizer nesta noite. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12, está a leitura que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Se você aí tiver próximo de você uma Bíblia, por favor, abra nesse texto e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12, que diz assim: Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra na minha vida e na sua vida nesta noite de Natal. Gostaria de fazer uma oração neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu coração e ao seu coração nesta noite especial, por meio desta palavra que acabamos de ouvir. Feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus nesta noite. Soberano Deus, graças te damos pela tua palavra em nossas vidas. E pedimos, Senhor, que por meio, ó Deus, desta leitura, nós sejamos edificados nesta noite de Natal. Que nossos corações sejam, ó Deus, elevados até a tua presença, com as riquezas oriundas da tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nesta noite, pois esse é o desejo do nosso coração que nós apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, a estrela que os magos viram no Oriente. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esta estrela tem sido alvo de muitas explicações, não é? Para alguns, por exemplo, aquela estrela era um grupo de anjos que voava naquela noite. Há quem alimente este pensamento e este raciocínio. Já para os astrólogos, poderia ser um cometa, que segundo eles teve uma aparição naquele dia. Para a astrologia era uma combinação de várias estrelas. Ou então para a astronomia foi um encontro entre os planetas Júpiter e Saturno. Exatamente como nós vimos que aconteceu no dia 21, o último agora, não é? Quando os dois planetas estiveram alinhados muito proximamente, não é? Historicamente falando, né? Pois a última vez que isso aconteceu foi há 800 anos atrás. Então, para muitos foi este acontecimento, o alinhamento de Saturno e Júpiter, a estrela vista pelos magos na noite do nascimento de Jesus. Para mim, meus queridos, eu não tenho nenhuma dificuldade em compartilhar com vocês nesta noite que aquela estrela foi algo muito especial. Ela se deu na mesma natureza daquela nuvem que dirigiu os israelitas no deserto durante o dia, conforme está escrito na Bíblia, e de noite se transformava numa coluna de fogo que os guiava no deserto pelas madrugadas. Então, para mim, aquela estrela foi de origem sobrenatural, de procedência divina. São os mistérios de Deus. Mas então, queridos, nós aprendemos muitas coisas com esse episódio.
o da estrela que guiou os magos pelo céu, pelo deserto, para que chegassem à casa onde já estava o recém-nascido menino Jesus. Então, uma primeira lição que nós tiramos daquele acontecimento foi que, guiados por uma estrela, os magos buscaram a Jesus. Eles tinham um foco, tinham um objetivo, qual seja o de encontrar o Salvador, o de buscar a Jesus Cristo. Bem, naturalmente foi necessário uma certa dose de sacrifício para aqueles homens fazerem isso, porque foi uma travessia muito grande a do deserto, e deixaram para trás muito conforto, muitas comodidades. Tudo isso com o objetivo, o de encontrar a Jesus Cristo. Outra característica da busca dos magos pelo recém-nascido Filho de Deus foi a abnegação. Não desanimaram, não se deixaram levar pelas dificuldades até que pudessem encontrar o menino Jesus. Bem, outra virtude que nós podemos ver naqueles homens também, para encontrarem a Jesus, foi paciência, foi confiança. Saíram crendo que chegariam ao seu destino. É claro que tiveram dúvidas, tiveram perguntas. A Bíblia diz que quando chegaram a Jerusalém, estavam um pouco desorientados, mas perguntaram, buscaram informação a respeito disso. Bem, o que nós podemos aprender com esta experiência? Que todos nós precisamos mergulhar numa busca abnegada da pessoa do Filho de Deus. Todos nós precisamos encontrar a Jesus. Nós precisamos ter o mesmo espírito abnegado, mas cheio de confiança daqueles magos, até que encontrassem a Jesus, o nascido de Deus. Nós também, queridos, precisamos neste Natal ter o mesmo esforço, a mesma confiança e a mesma abnegação, até que nós encontremos a Jesus Cristo. Mas nós podemos ver também que aqueles homens, guiados por uma estrela, encontraram então finalmente a Jesus Cristo. É interessante porque este encontro não foi solitário. Nós podemos ver que antes daqueles homens, outras pessoas também haviam encontrado a Jesus. Por exemplo, os pastores o encontraram numa manjedoura, narra a Bíblia. Os magos já o encontraram numa casa. Esta é a narrativa, né? Mas mais à frente, ao longo da vida de Jesus, nós podemos ver que não foram poucas as pessoas que, mediante um esforço pessoal, tiveram um encontro salvador com ele, um encontro redentor com o Filho de Deus. É o caso da mulher samaritana, diz a Bíblia, que foi encontrar a Jesus junto ao poço, segundo o Evangelho de João, no capítulo 4. Então nós podemos ver que outras pessoas, outras personagens bíblicas também encontraram a Jesus. A Bíblia diz que o gadareno o encontrou em um cemitério. Que coisa curiosa, não é? Mas foi um momento muito difícil quando aquele rapaz da região de Gadara, ele estava endemoniado e ele vivia por cemitério, se ferindo, agredindo as pessoas, até que teve um encontro redentor, transformador com a pessoa do Filho de Deus. Muito bem. Já Zaqueu encontrou Jesus em uma árvore. Ele estava em cima de uma árvore quando ele encontrou a Jesus. Já Saulo, que mais tarde foi chamado de Paulo, o encontrou a caminho de uma grande metrópole da época, às portas de uma grande cidade da época, a cidade de Damasco. Saulo encontrou a Jesus no caminho de Damasco. Bem, onde e como, queridos, nós encontramos a Jesus? Talvez não seja assim tão relevante, mas o importante é que nós o encontremos. Eu estou dizendo isso para você, para que você tenha a sua própria experiência de encontrar-se com o nascido de Deus, de encontrar-se com o Filho de Deus, que veio a este mundo, ganhou a forma humana, nascido de uma mulher, gerado sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Muito bem, o milagre de Deus.
Não importa onde você se encontra com este milagre, importa que você tenha um encontro com ele, importa que ele chegue na sua vida, importa que você abra, escancare as portas do seu coração e tenha um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus que nasceu, que veio a este mundo. Bem, quanto aos magos, nós podemos ainda dizer algo a respeito deles. Guiados por aquela estrela, a Bíblia diz que se colocaram em adoração a Jesus. Prostraram-se diante do recém-nascido para adorá-lo. Um verdadeiro encontro, um encontro sincero com Jesus Cristo, nos leva a adorá-lo. Você já parou para pensar nisso? Nesta ocasião de Natal, nesta noite de Natal, com certeza é um tempo propício para você fazer isso, para prostrar-se diante de Jesus, reconhecendo-o como Senhor, Salvador da sua vida. No seu coração precisa nascer nesta noite de Natal um desejo sincero de adorar a Jesus, de glorificá-lo, exatamente como aqueles magos fizeram naquela noite tão especial. Diante da presença do Senhor, meus queridos, nós aprendemos com isso que não há posições, não há títulos, não há poder humano. Aqueles homens eram renomados, eram autoridades soberanas, eram muito respeitados, mas eles se prostraram diante do menino Jesus, reconhecendo a sua glória, o seu poder e a sua condição de filho de Deus. Bem, a adoração sincera vai nos levar a um desprendimento pessoal. Você sabia que nesta noite de Natal mesmo, talvez muitas pessoas tenham até um desejo no coração de adorar a Jesus, de glorificá-lo, mas não estão dispostas a abrirem mão do seu próprio eu. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós podemos ver que o despreendimento foi uma marca daqueles magos ao curvarem-se diante do menino Jesus. Neste Natal, você também deve procurar desfazer-se de tudo aquilo que te impede, lá no íntimo do seu coração, de prostrar-se adorando ao nascido de Deus. Que você tenha essa oportunidade, tá bom? E não se esqueça, os magos ofereceram tesouros a Jesus Cristo, recém-nascido. Abriram seus cofres naquele momento de adoração e ofereceram a ele o que tinham de melhor em mãos. A Bíblia diz que ofereceram 3 tesouros para aquela época. Um ofereceu mirra, o outro ofereceu ouro, o outro ofereceu incenso. Com certeza, esta doação desses tesouros assume um tom profético na palavra de Deus, porque a mirra significa que Jesus é o nosso profeta, é o enviado de Deus, é o Messias enviado da parte de Deus para nos salvar. O ouro mostra que Jesus Cristo é soberano, que ele é rei acima de todas as coisas. E o incenso mostra que Jesus é também o nosso sacerdote, ele é o nosso mediador, é ele que está entre nós, a humanidade, e o único Deus vivo e verdadeiro. Somente ele é mediador entre a humanidade e Deus. Nós não precisamos recorrer a mais nada para chegarmos a Deus, mas Jesus Cristo é o mediador suficiente para que eu e você possamos nos aproximar de Deus. Por isso fazemos orações em nome dele, por isso nós o adoramos, por isso nós o temos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Meus queridos, qual foi o resultado da experiência dos magos quando buscaram e encontraram o recém-nascido Salvador? Primeiramente, entenderam a vontade de Deus e foram obedientes a essa vontade. Aqueles homens, diante de tantas dificuldades para encontrar a Jesus, podiam de alguma forma, por alguma razão, terem se desanimado, mas eles não desanimaram-se. Muito pelo contrário, eles decidiram no seu coração, lá no íntimo da sua alma, obedecer ao chamado de Deus.
Queridos, nós não podemos andar por caminhos que não agradam a Deus. Eu e você somos chamados a sermos obedientes a Deus e a sua palavra. Celebrar o Natal de Jesus é celebrar um desejo sincero no coração de obedecer a Deus acima de todas as coisas. O caminho pode ser longo, pode ser difícil, mas é o caminho que nos leva ao eterno Deus. Os magos nos deixam, na noite deste Natal de 2020, uma preciosa lição. A lição de que não podemos olhar para as dificuldades para seguir a Jesus. Todos nós sabemos, este ano tem sido até aqui um ano muito difícil. Mas nem por isso nós devemos desanimar de seguir a Jesus. Muito pelo contrário, devemos reanimar a nossa fé, lustrar a nossa fé e fazê-la brilhar ainda mais, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido por toda a humanidade. Com certeza o tempo está sendo remido. Nós precisamos ter inteligência, precisamos ter sensibilidade espiritual para perceber isso. Estamos vivendo tempos bíblicos, com certeza. Mas o mais importante é que você deve saber que ainda há tempo de buscar a Jesus. Os magos não perderam tempo. Eles tomaram uma decisão e romperam com as dificuldades e foram ao encontro do menino Jesus. Bem, queridos, eu concluo esta reflexão dizendo-lhes que o cristão hoje, ele com certeza não é guiado por estrelas siderais, como foram aqueles homens no passado. Nosso Deus nos dirige e nos guia através do seu Espírito. É assim que diz a palavra. Isso requer fé e paciência, mas o resultado é gozo, é alegria. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós o busquemos, para que eu o busque, para que você o busque. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós o encontremos. E encontrando-o para que nós o adoremos. Bem, esse é o nosso convite para você nesta noite. Busque sinceramente a Jesus Cristo. Encontre-o neste Natal festivo e adore-o, porque ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Que esta palavra permaneça no seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, chegamos ao nosso momento de oração, é a parte final do nosso culto de Natal desta noite. Vamos juntos, queridos, agradecer pela vinda de Jesus a este mundo para nos salvar. E se você ainda não tem como seu Salvador pessoal, aceite-o nesta noite, entregando a Ele o seu coração. Com certeza vai valer a pena. Vamos orar juntos neste momento? Peço que você mais uma vez se coloque na presença de Deus, feche os seus olhos aí onde você está, procure sentir a presença de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo Natal de Jesus Cristo, acontecido há tanto tempo atrás, mas que nesta noite festiva nós estamos recordando, para que junto com esta recordação esteja bem viva dentro de nós a esperança da nossa fé. Pedimos, Senhor, que o Senhor nesta noite de Natal visite cada família da Igreja Batista do Boa Vista, derramando bênçãos de paz, de alegria, de contentamento, de fé, de profunda esperança no amanhã melhor. Senhor meu Deus, que neste Natal de 2020 as famílias recebam uma bênção muito especial do Senhor, a bênção de renascer a esperança em Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, abençoe a vida desta pessoa que nos assiste nesta noite e que ainda não tem um compromisso com Jesus. Que neste Natal o Senhor Jesus Cristo possa nascer neste coração para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos em nome dele mesmo, nosso Salvador.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre nós nesta noite de Natal, sobre todo o povo do Senhor, em toda a face da terra, em alegre celebração, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Bem, queridos, eu quero desejar a todos uma boa noite e um Feliz Natal para você e para a sua família. São os votos da Igreja Batista do Boa Vista. Obrigado pela sua companhia e atenção preciosa nesta noite. Deus o abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Tenham todos um Feliz Natal.